Glória a Deus. Me ajuda. Meus amados irmãos, com a paz do Senhor, recebendo os amados com o hino da harpa cristã de número 15, o hino de conversão, referente à nossa lição de hoje, que trata da conversão do amado apóstolo São Paulo. E dentro desse aspecto, dentro desse assunto de absoluta importância, nós vamos dar uma olhadinha no aspecto, efetivamente, o que seria uma conversão, né? O que é realmente uma conversão, para que a gente possa ingressar no aspecto da lição de hoje, sobre a conversão do nosso querido irmão Paulo. Provavelmente, um dos maiores acontecimentos do cristianismo, né? Provavelmente um dos maiores, se não o maior do cristianismo. Ora, a conversão, ela se dá em três aspectos dentro do homem. Dois dentro do homem e um fora do homem. O primeiro aspecto é a mudança intelectual, ou seja, a mudança da mente. Os pensamentos são mudados totalmente quando nós nos encontramos com Jesus e nos submetemos e colocamos nossas emoções e nossos pensamentos aos pés dele, conforme diz lá em Filipenses capítulo 4 e o versículo 8, muito simples, né? Levar cativo a ele todo o pensamento para que a gente seja obediente a ele. 2 Coríntios, aliás, capítulo 10, versículo 5. É uma necessidade. A conversão, ela se dá nessa forma aí do intelecto. Depois vem o lado emocional. Quando a conversão ela é completa, efetivamente, que ela atinge o lado emocional, que é o lado interior, o Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito. Não só um, mas como os frutos do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito, ele é provocado em nós. E Paulo, ele, com a sua experiência, em Gálatas 5, 23, ele diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão as concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Então, 5,16. Mansidão, domínio próprio, temperança, e etc, são criados, são fruto do Espírito criado no homem que ele está emocionalmente equilibrado em Cristo Jesus. Finalmente, o aspecto volitivo. O que é o aspecto volitivo? É a mudança de atitude, a mudança de vontade, é a mudança de fazer. É interessante que o aspecto volitivo é o exterior. O aspecto interior é o intelectual, que nós já acabamos de ver, e o da mente, né? É o intelectual, o emocional, é o que a gente acabou de ver. E finalmente o aspecto volitivo é a decisão, são as decisões. Nossas decisões passam a ser aliadas do intelecto e da emoção. Ora, o intelecto transformado por Jesus Cristo e a emoção controlada pelo Espírito. Então a gente tem condições de agir. Então, neste caso, a vontade de agir, ela opera de acordo com essas duas condições que são responsáveis pelas nossas ações. Nós podemos agir emocionalmente, aí a gente fala besteira, podemos agir intelectualmente, achando que o nosso raciocínio é muito bem, mas como também podemos pegar o nosso intelecto, entregar ao nosso Senhor Jesus Cristo, pegar as nossas emoções, deixar o Espírito Santo dominá-las, e aí então nós só podemos agir. Então nós podemos dizer agora claramente, eu não estou agindo segundo a minha vontade, não é o meu intelecto, não é a minha emoção, mas eu estou agindo segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é pura, perfeita e agradável. Amém, amados?
Então, tudo isso se torna o conjunto do aspecto conversão. Então, quando nós vamos falar sobre conversão do apóstolo Paulo, nós precisamos ter uma plena ideia dessa palavra, né? O que significa, como se processa o aspecto da conversão, para a gente ver o que é que significa agora efetivamente, né? Nós temos o aspecto exegético e nós temos o aspecto teológico. Considerando o aspecto exegético, nós vamos ter que nos recorrer a algum dicionário, né? Para a gente ver a exegese, a palavra, a raiz, o que é que significa efetivamente conversão, né? A definição exegética de palavra conversão, ou seja, a definição do dicionário, eu estou usando agora aqui nesse momento o dicionário House, dicionário eletrônico House, né? Você pode usar qualquer dicionário, mas efetivamente ela diz que é o efeito de se converter, ou seja, é a transformação de uma coisa, de um estado, de uma forma para outra. Algo era assim e converteu-se em assim. Essa é a forma exegética. No Antigo Testamento essa palavra aparece, ela tem um significado de girar ou voltar. Então, no Antigo Testamento ela tem esse significado de girar ou voltar. Ela é usada algumas vezes, né? A gente observa esse uso dela no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos o substantivo e o verbo da palavra converter-se. O substantivo é epistrofê, é o substantivo. Tem um significado de virar de um lado para outro. E o verbo tem um significado de voltar-se. Então, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, nós vemos uma aplicação bem adequada desta palavra, do verbo, digamos assim, ou do verbo ou do substantivo, converter-se. Indo um pouquinho mais adiante, o ato físico de se virar, ele está interessantemente escrito na Bíblia, quando Jesus se virou para ver quem o tocou. A palavra usada ali para Jesus, para ele ter se virado, é exatamente essa palavra, do grego chamada converter-se. Ele se virou, ele voltou atrás, ele olhou para trás, ele viu atrás, né? Quando aquela mulher o tocou. A conversão religiosa, que é o caso que nós estamos tratando nesse momento, ela diz respeito ao pecador desviar-se dos seus caminhos. Entenda isso, ele se desvia dos seus caminhos, mas não segue, ele volta. Então, existem pessoas que podem reconhecer os seus erros, mas não voltar-se. Eu reconheço que errei, mas não volta. Então, isso não tem nenhum significado teológico para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O significado, efetivamente, é voltar-se, que significa aí, dar uma virada completa, né, através do arrependimento e da fé, evidentemente. A conversão, ela traz essas duas coisas, o arrependimento e a fé. Sem arrependimento e sem fé, é impossível haver conversão. Eu tenho que ter a consciência dos meus pecados, o Espírito Santo me convence dos meus pecados, eu sou convencido de que aquilo está me conduzindo ao tribunal divino, ao inferno. Ele me convence da justiça de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Eu creio pela fé e aí então eu me converto. Esse é o aspecto da conversão, definitivamente. A definição teológica da conversão é a mudança de direção. Existe uma mudança de direção que opera totalmente na vida do homem. É uma mudança de direção. Ele ia neste sentido, volta e vai agora em outro sentido. E aí Deus opera na vida de todo aquele que
demonstra arrependimento, crê no sacrifício de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e busca modificar radicalmente a maneira de ser. Como ele era, não é mais. Como ele pensava, não pensa mais. E como ele age, como ele agia, já não age mais. Então, a conversão, ela é fruto do arrependimento com a fé. O arrependimento, ele opera uma mudança de sentimento no homem. E a fé vai operar, vai ajudar, vai impulsionar a mudança de atitude, né? E podemos dizer assim, vamos ver se a gente se esclarece assim: a conversão expressa a nova posição do homem para com o mundo. Ela é bastante exterior e ela representa, neste sentido, uma mudança de situação. Todo convertido literalmente convertido, e que permanece convertido, e aí vem a necessidade de se converter diariamente, né? Desculpa esse termo, né? Mas ela exige, não é que eu queira, nem que a igreja queira, mas ela cria uma mudança radical no homem, mudança de atitude. O homem vinha andando por um caminho e agora vai escolher outro caminho. Ele muda a direção, ele muda os passos, mudança de pensamento, mudança das suas emoções. Muitos de nós dão sinais de conversão quando os seus pensamentos querem lhe trair, mas ele diz consigo mesmo: não vou fazer isso porque eu sou crente. Ele diz exatamente isso. O que na verdade ele está reafirmando é o aspecto da conversão dentro de si. Ele está reafirmando o aspecto daquilo que o Espírito Santo realizou na sua vida. E aí agora ele está permanecendo nela. E nisso o Espírito Santo tem uma ação muito gloriosa, porque ele reside em nós, né? E aí ele traz essa mudança de pensamento. Então, a conversão é o lado mais exterior, é o lado mais visível. E interiormente, o que é que acontece? Uma regeneração. A regeneração é diferente da conversão. A regeneração é um procedimento dado por Deus dentro de nós, que nós não vamos estudar agora os aspectos salvíticos ou as consequências do aspecto salvíticos, que seria regeneração, adoção, que é a filiação, a santificação e etc. Né? São 9, se não me falha a memória, os aspectos salvíticos da consequência da salvação, que não trata o assunto neste momento. Agora, uma pessoa verdadeiramente regenerada por Deus, verdadeiramente é uma pessoa convertida, né? E a gente até se pergunta muitas vezes, por que existem pessoas que se dizem convertidas, mas continuam com os mesmos procedimentos? É porque não é regenerada. Porque a regeneração, eu me converto, eu aceito Jesus como meu Salvador, me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que Jesus Cristo, ele fez isso por mim, ele morreu por mim. Eu tomo a decisão, e Deus também toma uma decisão, que é a decisão da regeneração, que é um processo de transformação interior. Ora, e todo processo de transformação é doloroso. Existe esse detalhe muito específico e muito forte na conversão. O aspecto da regeneração é doloroso, porque eu era acostumado a fazer e agora não faço mais. Eu era habituado a fazer e agora não faço mais. Neste caso, isso, para ser abandonado, para ser deixado, requer uma dor.
A regeneração é um procedimento interior da parte de Deus para conosco, para que nós, no reconhecimento pleno dos nossos pecados, não procedamos mais. No entanto, isso requer um esforço e requer lágrimas. O cristianismo é a única religião do mundo onde nós choramos. O restante não precisa chorar, não. Cada um Deus aceita como ele é e fica por aí mesmo, etc. Mas o cristianismo, ele exige uma transformação. E essa transformação, conversão e regeneração, concede a evidência do novo nascimento. Ela concede a esta evidência. E é esta evidência do novo nascimento que vai trazer visivelmente para os homens e para o mundo a transformação que ocorreu na sua alma, que ocorreu dentro de você. Aí você era bravo, era violento, era isso, era aquilo, e alguém chega e dá um tapa na sua cara. Aí você vai, Deus, faça a justiça. Não, você vai dar o outro lado. A justiça que Deus disse que você fizesse foi essa. E você só consegue fazer isso, meu querido, se você for plenamente regenerado. Então, a conversão, ela, como processo exterior, ela é fruto, as ações, o aspecto volitivo, como nós já falamos, é fruto de um processo interior. A mudança de roupa não é porque os outros vestem assim que eu vou me vestir assim. A mudança de linguagem não é porque os outros falam assim que eu vou falar assim. A mudança de procedimento não é porque os outros agem assim que eu vou agir assim. Não, os outros estão agindo assim porque eles experimentaram aquilo que nós podemos chamar de um novo nascimento, pelo processo da regeneração e pelo processo da conversão. E evidentemente vai causar em mim um novo nascimento, e com ele virar então os processos exteriores visíveis, absolutamente visíveis, de pessoas que são controladas pelo Espírito. E aí vem no processo de regeneração o fruto do Espírito que Deus provoca no homem. A conversão de Saulo, que é o aspecto da lição de hoje, é bem interessante, porque Saulo, ele teve sucesso em Jerusalém, ele teve sucesso pleno em Jerusalém, né? A começar pela morte de Estevão. Ele teve um grande sucesso em Jerusalém, ele pegou os irmãos, manietou os irmãos, levou cativos os irmãos, e agora ele conseguiu a confiança dos principais dos sacerdotes. Quando ele, Saulo, se determina a ir a Damasco, capital da Síria, estamos falando aí de aproximadamente 320 quilômetros de Jerusalém para Damasco, ele solicitou que fossem lhe dadas cartas de autoridade, para que ele assim fizesse com toda a autoridade sobre os judeus, cristãos aliás, que estavam residindo em Damasco, na Síria. Foi para lá que ele partiu como uma fera, como ele mesmo diz, né? Ele vociferando fogo, né? O que ele queria era perseguir aqueles que professavam o nome de Jesus, não somente em Jerusalém, mas ele queria ir mais além, ele queria estar em todas as cidades circunvizinhas de Jerusalém, contanto que ele obtivesse pleno êxito na sua empreitada. Obteve essa autorização dos principais dos sacerdotes, como a gente já vê em Atos capítulo 9, versículo 1, e parte para Damasco, a capital da Síria. Aliás, eu falei 320, mas perdoe, a distância é de 230, mais ou menos, não é 320. Eu inverti os dois números aí, né? 320, não, é 230. É aproximadamente, né? 230 quilômetros a cavalo. É uma exaustiva viagem, diga-se de passagem, mas ele estava determinado. Era em torno de uma semana
para fazer essa viagem, mas a determinação dele era muito grande. Nós encontramos essas referências em Barclay, né? Que é um livro teológico, né? E ele diz claramente, né? Trazer manietado, ou seja, acorrentado, prisioneiro, amarrado para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ele diz isso na sua defesa em Atos capítulo 22 e o versículo 5. Então, Saulo, né, imaginava que se eliminasse os cristãos que estavam em Damasco, ele poderia até mesmo evitar a divulgação do evangelho em outras áreas que não fossem consideradas religiosas, né? Porque Damasco era a capital da Síria. Então ele teve uma estratégia interessante. A estratégia de primeiro alcançou em primeiro lugar o centro religioso dos cristãos, que era Jerusalém. Teve êxito. Agora ele ia partir para a circunvizinhança para mostrar àqueles que ali estavam dentro da capital religiosa da época, de que não adiantava ir para os arredores, que ele ia buscar do mesmo jeito. Então o cerco de Paulo, estrategicamente, era de fora para dentro, mostrou o potencial dele. Agora ele ia partir de fora para dentro, né? E ele foi. Aí Paulo estava no caminho, perto de Damasco. Ele no caminho, de súbito, aconteceu assim, de súbito, chegando perto de Damasco, subitamente, cercou a ele um resplendor de luz do céu. Em Atos capítulo 9, o versículo 3. O Senhor Jesus, de forma inesperada, ele intercepta os passos de Saulo, lança ele no chão, frustra todos os seus projetos e revela então a sua glória. A conversão de Paulo é como a conversão para muitos de nós. Aliás, quando alguém diz assim, rapaz, escreva sobre sua conversão, tal, estou falando da minha pessoal, eu digo não, porque toda conversão ela é impactante, toda ela é impactante. Nós nunca imaginávamos que aquilo existia, que era possível, e aqui agora está ao meu alcance, diante das minhas mãos. Eu nunca poderia imaginar. Então ela é impactante, mas para o apóstolo Paulo, ou para Saulo, foi muito mais impactante, porque se para um ateu a descoberta do evangelho é impactante, você imagine para um homem que possuía todas as convicções religiosas fortíssimas da época. Como nós já vimos nas duas lições anteriores, quem era Saulo, a sua educação, o que ele recebeu dos pais, a maneira rica que os seus pais lhe educaram, crescendo aos pés de Gamaliel, grande mestre da época, tendo uma consideração tremenda diante dos principais, dos sacerdotes e dos fariseus. Então, este homem, ele possuía uma convicção religiosa profundíssima, e ele perseguia, e ele cria literalmente, assim está escrito, que ele fazendo isso estava prestando um serviço a Deus. Então eu posso matar tantos quantos cristãos eu queira, eu estou prestando um serviço a Deus. É como se alguém professasse uma religião que, matando o crente, está fazendo a vontade do Deus daquela religião. Quando então ele percebe que o Deus daquela religião é o Deus do qual ele está perseguindo e matando. Foi o que aconteceu com Saulo. Saulo percebeu que o Deus que ele achava que estava prestando um serviço a ele,
matando aquelas miseráveis pessoas que se diziam seguir Cristo, esse Jesus era o Deus a quem ele reverenciava e não sabia que reverenciava. Então, a conversão de Paulo foi extremamente impactante. A mudança foi profundamente radical na vida deste homem. Ele teve uma mudança de intelecto, teve uma mudança de mente, mudança de emoções, e aí então teve uma mudança volitiva. O encontro de Jesus com Saulo, inclusive isso é interessante, estamos falando de um caminho desértico, sol quentíssimo, não há o que se pensar diferente, quase ao meio-dia. No entanto, a luz de Jesus Cristo, o resplendor da glória de Jesus Cristo, foi tremendamente superior à luz do sol, a qual Paulo estava quase ao meio-dia. E foi nesse horário que ele estava viajando, e nesse horário os viajantes costumavam, parar, se alimentar, porque era o pique do sol, sol castigante e tal. Mas no entanto, no caso de Paulo, no caso de Saulo, como eu já falei, ele tinha uma determinação tão grande que ele não estava descansando não, ele estava indo em frente mesmo. Era quase meio-dia, mas ele estava prosseguindo a viagem dele, ele não parou a viagem não, porque ele tinha pressa de chegar na cidade de Damasco e colocar a mão nos seguidores de Jesus. Sem que ele esperasse, apareceu, Eu acho interessante, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, está escrito lá em Gênesis, havia treva, ele disse, haja luz. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. O apóstolo Paulo não atribui exclusivamente a si o grande mistério de ser convertido. Ele continua: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo, convicção plena e absoluta, agora, convertido, de que efetivamente Jesus Cristo resplandece a glória de Deus. A revelação de Cristo na conversão de Paulo, ela se dá quando o Senhor diz a ele: por que me persegues? Chocante, porque ele faz a pergunta: quem é esse Senhor? O que quer esse Senhor? Chama de Senhor. Ele reconhece imediatamente o senhorio de Cristo. E quando ele fala: por que me persegues? Estamos falando de um homem letrado chamado Saulo, absolutamente letrado, não é um homem analfabeto, é um muito letrado. Então, quando Jesus diz: por que me persegues? Eu diria que, eu não vi, não está escrito, mas eu diria que um lampejo de esclarecimento, um relâmpago, um flash de esclarecimento na mente de Paulo. Eu estou perseguindo a glória de Deus, do qual eu sirvo, mas eu estou perseguindo a glória de Deus refletida na face de Jesus Cristo e dos seus seguidores. E a palavra de Jesus, por que me persegue, tem absolutamente uma lógica maravilhosa, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. O próprio Paulo, ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. A igreja é o corpo de Cristo. Então, quando a igreja sofre, quando o corpo sofre, a cabeça sofre. Jesus não é o cabeça. O cabeça é cabeça do motim, é cabeça de
de levantes. Jesus é a cabeça. A igreja é comparada a um corpo, efetivamente, né? Onde todos nós somos unidos uns aos outros pelas ligas, juntas e medulas, etc, etc, etc. Saulo não sabia, mas ele perseguia a Cristo. E, evidentemente, né? Glória a Deus por isso, ele perdeu essa batalha. Eu imagino o quanto a igreja orava. Eu imagino o quanto a igreja clamava. Eu fico a imaginar o quanto a igreja se dobrava diante do Senhor Jesus Cristo em relação a este cidadão chamado Saulo. Eu imagino. A igreja não tinha nenhum apoio político. A igreja não tinha deputados, vereadores. A igreja não tinha terreno, não tinha templos estabelecidos. Tinha pastores, sempre teve pastores. A igreja sempre teve pastor. Toda a vida a igreja teve pastor. Então, essa revelação a Paulo, na minha visão, não é somente uma, como eu posso dizer, uma ação individual, pessoal de Jesus Cristo, mas eu quero crer que esta ação pode ter sido fruto da oração da igreja perseguida, a igreja aflita, a igreja passando por momentos terríveis. Então ela orou, clamou, buscou, chorou, pedindo do céu uma providência, não para matar aquele homem não, pedindo do céu uma providência. E a providência do nosso Senhor Jesus Cristo, como sempre, é superior a todas as coisas. Saulo agora é convertido, ele segue tomado pela mão, cego, né, para a casa de um moço, né, e lá ele fica até a visita de Ananias. Mas a gente vai ver a primeira coisa que acontece com Saulo é que a mudança de plano daqueles que aceitam Jesus como Salvador é tremenda. Entraria em Damasco com honras, entraria em Damasco como o Senhor de tudo, com cartas, com referências. Entrou humilhado, entrou abatido fisicamente, mas com o coração cheio. 3 dias ele não teve apetite, 3 dias ele não teve apetite, coragem de comer nem de se alimentar. E nesses 3 dias, o Senhor mostrou a ele que viria um homem, uma pessoa, para impor as mãos sobre ele e ele voltar a ver. Essa primeira coisa que aconteceu foi uma mudança de caráter, o aceitar a condição, a nova condição de Cristo em sua vida, a nova condição, sair de um patamar de superioridade religiosa para uma inferioridade junto aos perseguidos, aos quais ele era o cabeça da perseguição. Então essa mudança de patamar na vida do homem, de qualquer homem, ela evidencia uma mudança de caráter, que é um dos aspectos imprescindíveis para o reconhecimento exterior e interior do novo nascimento em Cristo Jesus. E Paulo escreve sobre isso com muita propriedade, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz com muita propriedade, assim que se alguém está em Cristo,
Nova criatura eis que tudo se faz novo. Basicamente, isso era o testemunho da conversão dele. Ananias, quando chega para ele, aí tem outro aspecto de mudança. A mudança de relacionamento. O homem que aceita Jesus como Salvador, ele é inserido em uma nova família. Ele passa a fazer parte de um contexto que ele não sabia que existia. Quando Ananias chega para ele, Ananias como um discípulo, que impõe as mãos sobre ele, Ananias, no capítulo 9, versículo 17, diz assim: irmão Saulo, irmão Saulo, esse mesmo Ananias, quando o Senhor Jesus chamou ele para ir até Saulo, ele disse: Senhor, este é aquele, porventura, da qual nós temos notícia, que é o grande perseguidor dos crentes, o perseguidor daqueles que são teus seguidores? Jesus disse: mas é para mim um vaso escolhido. Ananias foi, quando chegou lá, sem receio, imediatamente chamou ele de irmão. Saulo ali compreende e entende que ele agora pertence a uma nova família. Ele sai da posição de uma casta de superioridade, que é exatamente os fariseus, e ingressa numa família que aos olhos de todo o mundo era absolutamente inferior. Mas ele agora pertencia à família de Deus. E depois é que ele abre o entendimento para perceber que, pertencendo à família de Deus, ele era herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Foi o que ele escreveu, em Romanos capítulo 8, versículo 17. Isso se chama mudança de relacionamento. Ele não deixa de ser o que é, mas o relacionamento dele já não é mais com aquelas pessoas anteriores. Paulo, numa certa ocasião, usou o fato de ser cidadão romano. Ele não deixou de ser cidadão romano por conta disso. Quem é juiz não deixa de ser juiz por ser cristão, mas a convivência não é mais com os juízes. Ele os conhece, mas a convivência é com aquela família a qual ele agora está inserido. É a mudança de relacionamento. Outro aspecto que acontece de transformação na vida de Saulo, que ocorreu na vida de Saulo e que ocorre também na nossa vida, a nossa visão muda. É uma mudança teológica. A nossa visão muda a respeito da pessoa de Jesus, da natureza e da sua obra. E aí é incrível. Hoje nós precisamos da Bíblia Sagrada, precisamos do discipulado, precisamos da escola bíblica dominical, precisamos dos cultos de instrução, precisamos de estar constantemente na igreja para obtermos a raiz da mudança de teologia, a raiz da mudança da visão a respeito da pessoa de Jesus Cristo de uma maneira correta. De uma maneira correta, como a Bíblia diz que é, e não como os outros acham que são. Nós temos várias interpretações de homens concernente a versículos bíblicos, cujos homens não pararam para indagar, para perguntar, para descer do seu pedestal e se informar com o escritor que está vivo. O escritor ainda está vivo. Ele usou homens, ele inspirou homens para escrever aquilo que ele queria naquela época. Feito isso, todos esses homens morreram, mas ele, o inspirador, o espírito da profecia, Jesus Cristo, está vivo. Então o maior intérprete da Bíblia não sou eu. O maior intérprete da Bíblia não é nenhum escritor. O maior intérprete da Bíblia é o Espírito Santo de Deus, que quando nos traz a revelação bíblica de maneira completa. Ela
toda se completa. E não, eu vou dizer, isso foi escrito para aquela época. A Bíblia é escrita para o coração do homem. Neste caso, ela é basicamente eterna, ou semi-eterna, né? Que o homem um dia vai deixar de necessitar dela, porque vai estar permanentemente na presença do Senhor. Então, a mudança de teologia, ela acontece, e ela continua quando nós frequentamos os cultos na igreja, quando nós não perdemos a instrução, o culto de instrução, e quando nós deixamos de estar sozinhos, porque estamos inseridos numa família, e Deus tem separado pessoas, e tem dado os dons a estas pessoas, para entender e compreender. Aí eu digo a vocês, isso é um dom que Deus deu a uns, não deu a outro, paciência. Nem todos são chamados para mestres, nem todos são chamados para pastores, nem todos são profetas, mas são dons. Então, meu querido, você que me ouve, faça o possível, se esforce para estar em culto evangélico. Aí você vai dizer, sim, mas eu não sou cristão. Mas vá em nome de Jesus, porque essa compreensão racional, embora ela não seja boa, mas a compreensão racional, ela pode motivar a fé de você aceitar Jesus e ter uma mudança, uma visão diferente a respeito da natureza, da pessoa de Jesus Cristo. Observe que Paulo, ele era entre os principais dos fariseus. Ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, segundo a lei, ele era um destaque. E entre os fariseus, ele agora fala de Cristo, mostrando aos judeus a visão diferenciada, a teologia diferenciada a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Isso acontece comigo, com você, acontece com todos nós. Nós agora temos uma visão diferenciada, e queira Deus que aquilo que aconteceu com Paulo, lá em Atos capítulo 9, versículo 22, também aconteça com a gente, que Paulo confundia os judeus que habitavam lá em Damasco, onde ele foi perseguir, né? Provando pelas Escrituras que aquele Jesus era o Cristo esperado deles. Em Atos capítulo 9, versículo 22. Ele antes entendia que aquele Jesus era mistério de perseguição. Agora ele entende que aquele Jesus é o Cristo esperado por eles. Então, essa mudança de teologia, inclusive, nos torna devedores, porque os homens religiosos têm uma visão da pessoa de Jesus totalmente distorcida, e cabe a mim, cabe a você, cabe a nós, que possuímos a visão íntegra, correta, que tivemos uma mudança de teologia na nossa vida, do que era e do que agora efetivamente é. Cabe a mim e cabe a você ensinar, mostrar. A pregação do Evangelho não é jogar o pecado na cara de quem nem sabe o que é pecado, mas é mostrar a graça de Deus. O Evangelho é boas novas, é mostrar a graça de Deus, é mostrar a saída de Deus para o homem, enquanto ele vivo aqui na terra. Isso ocorreu com Paulo, com Saulo, me permite, tenho que falar mais de Saulo, depois eu vou chamar ele de Paulo. Outra coisa que aconteceu na vida de Saulo é a mudança de propósito de vida. Ele tinha uma finalidade quando ele partiu para Damasco. Ele saiu com uma finalidade precípua quando foi para Damasco. Saiu determinado, saiu com cartas, saiu sabendo o que tinha que fazer. Mas quando ele se encontra com Jesus, nós percebemos
a humildade dele foi tão tremenda que agora ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Atos capítulo 9, versículo 6. Acabou. Eu reconheço o teu senhorio e não tenho mais vontade própria. E Paulo chega a dizer em Gálatas capítulo 2, o versículo 20, né? Ele diz claramente, ele afirma, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A mudança de propósito, ela é muito interessante na mudança de propósito, porque, e aqui me permita, não quero chocar ninguém, não estou aqui para chocar ninguém, mas vamos nos confrontar com a verdade bíblica, que funciona como um espelho, a qual eu olho e vejo as minhas rugas, e vejo meu cabelo, vejo as falhas, estou me olhando para o espelho. Então, muitos crentes acham que dia de domingo é o dia de pescar, é o dia de ir para a roça, é o dia de lazer. Domingo é o dia do Senhor. Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para fazer o que você quiser da sua vida. Domingo é o dia do Senhor. A mudança de propósito, inclusive para nós, o domingo é o dia do Senhor. Eu estou de férias, esteja onde estiver, eu estou de férias, mas domingo é o dia do Senhor. Eu estou longe da minha cidade, onde é que tem uma igreja evangélica aqui? Eu vou para lá, domingo é o dia do Senhor. Não é o dia de eu ir à praia, não é o dia de ir para a beira de rio, não é o dia de ir para a roça, não é o dia de pescar, não é o dia de comprar queijo, não é o dia de fazer nada, é o dia do Senhor, pelo amor de Deus. Mudança de propósito implica também nessas prioridades. Talvez essas palavras sejam chocantes, mas eu estou lhe dizendo uma coisa que é normal em todo aspecto religioso. Por que não no cristianismo? Eu não sou livre para fazer o que quero. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. A minha liberdade, ela está em Cristo Jesus, ela é limitada. Toda liberdade é limitada. A sua liberdade termina quando a minha começa. Então a sua liberdade é limitada na pessoa de Jesus Cristo. Você não é livre para fazer o que quer. Você é livre dentro do padrão da Bíblia. Neste padrão, você é livre. Existem profundidades aí que você nunca vai adentrar, mas é livre para adentrar. Então a mudança de propósito em Saulo de Tarso, quando ele aceita Jesus, mudou totalmente. Eu tinha uma prioridade. A minha prioridade era: eu já tenho onde morar, eu tenho minha casa, minha prioridade agora é comprar uma chácara. Eu vou comprar uma chácara. Para quê? Para lazer. É a minha prioridade. Eu não consigo enxergar estas coisas. Se eu for comprar uma chácara, para que nela o nome de Jesus seja glorificado, isso é um propósito. Agora, comprar uma chácara para meu lazer, que é isso? Que é isso? Estou falando de um homem que tinha uma determinação, um homem que vociferava fogo, um homem que partiu com cartas de autoridade para fazer o que quisesse. E de repente muda tudo. O que queres que eu faça? Eu reconheço o teu senhorio. Eu reconheço tudo de tu sobre minha vida. Eu reconheço que o que eu tenho, isso aqui, o que eu tenho não é meu. Não é meu. Isso aqui é a serviço teu.
no dia que tu quiseres, tu me dá um outro melhor para serviço teu, e não para meu lazer. Já basta. A vida que nós tivemos antes de Cristo Jesus, já basta por si só, e que você sabe, como eu sei, que não lhe conduziu a nada. Quando lhe conduziu a nada. Ou você tem uma mudança de propósito na sua vida, ou você efetivamente não é convertido. Não sentiu a regeneração. Ah, eu amo Jesus. Todo mundo ama, menos o diabo, lógico. Mas quem não ama quem faz bem? Todo mundo ama. Agora, aquele que nos faz bem, que necessita que você mude, aí a coisa pesa. Não, peraí, é você lá e é o carro. Então, a mudança de propósito na vida de Saulo é uma evidência da sua conversão. E o outro aspecto é a evidência de missão. Na mesma sinagoga, que Paulo era o cara, na mesma sinagoga, ele pregava Jesus, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. E quando as pessoas rebatiam, aí a Bíblia diz assim: e porém Saulo se esforçava mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Atos capítulo 9, versículo 20. Eu vejo que com isso, que Deus não nos tira do nosso contexto social porque nós somos crentes, mas Ele muda a visão que nós temos do contexto social onde nós estamos estabelecidos. Tenho vários testemunhos a respeito disto que eu estou falando. Não é o caso de falar agora, de contar esses testemunhos agora. Mas claramente Deus não lhe tira do contexto social de onde você está inserido porque você é crente. Haverá o dia da mudança, da saída. Haverá o dia de ir mais além. Haverá o dia de ir mais além. Esse dia é dele, não é meu, não é seu, não é nosso, não é da igreja, é dele. Quando ele quis que Paulo fosse mais além, ele foi, se pronunciou na igreja e disse: separai para mim. Ele não é o dono da igreja. Ele podia ter dito lá, na particularidade de Saulo, de Paulo, agora Paulo, né? Na particularidade de Paulo na casa dele, orando: vamos ser missionários. Não, senhor, ele usou a igreja. Então, a mudança de missão, o que eu fazia, não apenas deixo de fazer, mas vou fazer outra coisa em substituição ao que eu deixei de fazer, porque senão eu deixo uma lacuna. Eu fui levado para conduzir uma carga para determinado local, e quando chego lá eu arreio a carga não chega, mas eu pego outro tipo de carga e levo para o mesmo local, e digo: aquela carga anterior não era boa, mas agora eu trago uma diferente. Mas a carga tem que ser levada. A mensagem que Paulo pregava na sinagoga, ou onde ele aprendia, não falava de Jesus, mas agora a mensagem que Paulo leva agora, não somente fala de Jesus, mas como diz que Jesus é o Filho de Deus. Então nós não podemos ser deslocados do contexto social que nós vivemos, pelo menos não no início. A mudança de missão. Eu agora tenho uma missão. A minha missão agora é bem maior, e por que não dizê-lo? Bem melhor. Finalizando, queridos, eu diria que podemos aprender, sacar as principais lições da conversão de Paulo. A primeira delas é a grandiosidade da graça de Deus para salvar. Neste caso eu lhe digo: não há caso perdido. O que existe
é falha em nós, falha em mim, falha em você, mas não há causa perdida. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ele mesmo diz assim, quando ele escreve para Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou, eu não era, eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 15, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17. Então Paulo mostra claramente que se eu, que sou um lixo, uma porcaria, o principal, fui alcançado pela misericórdia de Deus, a qualquer um ele vai ser alcançado ainda, né? E quando ele escreve para Tito, né, ele diz assim: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A vinda do Messias mostra claramente que Deus não faz acepção de pessoas. E o segundo aspecto que a gente pode aprender é com o poder do Evangelho para transformar. O poder do Evangelho para transformar. E lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, era a prioridade, e também do grego. E Paulo vai mais adiante e diz: os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas eu ministro Cristo e este crucificado. Ora, o bacharel, o doutor em religiosidade, agora diz que prega Cristo crucificado. O poder do Evangelho transforma. Se você não tem transformação, é porque você não permitiu que o poder do Evangelho ingressasse na sua vida e lhe transformasse. Essas palavras podem pesar, mas eu lhe digo, são palavras de vida eterna. São palavras de vida eterna. Conversão de Paulo, de Saulo, talvez seja o maior acontecimento do cristianismo. Evidentemente, não estou falando de Jesus. O maior acontecimento do cristianismo, porque através dele o Evangelho não somente alcançou nações, como Deus usou para que muitos livros da Bíblia Sagrada fossem escritos por ele como revelação divina. Essa revelação para escrever acabou. Essa revelação plenária morreu. Não vamos falar de bibliologia. Queridos, eu quero agradecer a todos que em nome de Jesus estiveram conosco nessa manhã. Se você está se sentindo edificado, divulgue esse trabalho, divulgue mesmo, faça outras pessoas também se alimentarem com o que é correto, com o que é íntegro, para que não fiquem vazios durante a sua vida terrena, imaginando que estão fazendo alguma coisa porque creem em Jesus. Processo de conversão, como nós já vimos de Saulo, que é a lição de hoje, lição de número 3, traz para nós um exemplo típico de aplicação, né? Que também somos atingidos pelos mesmos aspectos de conversão de Saulo. Que Deus nos abençoe mais e mais em Cristo Jesus, que o Senhor Deus nos conceda da sua graça e da sua bênção sobre nossas almas, sobre nossas vidas. A paz do Senhor
para os meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos e tenham todos um bom domingo, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.